política é diálogo, tem que ser, né? Porque em tudo na vida, na política especialmente, se você não tiver abertura para ouvir, você pode discordar de A a Z, mas tem que ter abertura para ouvir, para contestar. Isso aí na política é fundamental, né? Não significa que a gente vai mudar de posição porque alguém veio e falou que a minha posição não é correta, não é isso. Eu mudo de posição na medida em que eu achar que a minha posição não é a melhor. Eu nasci na roça, no município de Bicas. O meu primeiro berço foi uma balaeira de taquara. Aquilo era de pendurado e aquilo só embalava. Uma delícia. Eu não lembro não, mas acho que era uma delícia. E eu vim para Juiz de Fora interna para estudar no colégio onde hoje é o PAI, em frente ao pronto-socorro. Ali tinha um colégio chamado Santa Rita de Cássia. Eu vim interna para ali. Aliás, o primeiro ano, o segundo, nós fizemos na roça. Tinha um professor na fazenda, onde era a fazenda do meu avô. O professor era uma mesa grande, a gente sentado, todo mundo em volta. Eu era criança, ficava no colinho do professor. Aprendi a ler com 3 anos de idade. A ler. Não tinha coordenação para escrever, mas eu lia com 3 anos de idade. Por quê? O professor comigo no colo ensinando, de um em um. Era aquelas lousazinhas, né? Que as pessoas, cada um tinha a sua, ali ele escrevia, depois apagava, escrevia de novo, apagava. E dali eu vim para o Santa Rita de Cássia, interna, e meus irmãos vieram para o Granbury. Meu pai era genro do fazendeiro, ele tirava leite para poder manter a gente aqui na cidade. Meu pai chamava-se Júlio Martins de Moraes. Minha mãe chamava-se Alice Cândida de Oliveira Moraes. E eu tenho o Oliveira e o Moraes, da mãe e do pai, né? E eu sou a quinta da constelação familiar. Falar bonito, né? Da constelação familiar. Aí eu fiz esse primeiro como se fosse um primário no Santa Rita de Cássia. E dali eu fui depois para Santa Catarina. Fiz um tempo no Santa Catarina, depois eu me formei no Granbury. E fui aluna e fui professora do Granbury também. Fui professora fundadora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases. Política você tem desde que você nasce, né? Você nasce, você já faz política na família, você faz política na escola, você faz política, enfim. Mas essa política partidária, essa política de governo, isso aí foi uma fase importantíssima na minha vida. Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu me transformei, assim, vamos dizer, numa pessoa que naquele primeiro momento que eu já contei, que o Valdecir também foi, né? Explosivo, uma pessoa mais serena, mais diálogo, mais entendimento, mais respeito às posições diferentes, mais aceitação, enfim, mais democracia, né? Então a política faz parte da minha vida. Chegou no último ano do mandato do Melo Reis, ele me chamou para ser candidata. Aliás, quem me lançou candidata a vereadora numa reunião da Arena, numa reunião para lançar candidatos, estava presente o Zé Eduardo Araújo, que foi prefeito de Juiz de Fora um tempo. O Zé Eduardo presente, eu falei, Zé Eduardo, você é candidato? Ele falou, não, eu lanço uma candidata, a professora Maria Luísa. O primeiro mandato, o grupo de vereadores era muito bom. O segundo foi muito bom, o terceiro foi muito bom, mas o primeiro foi especial. O Valdecir, o Wilson Jaburo, o Júlio Camargo, o Ivan de Castro, o Luiz de Campos Bastos, o Laudelino Schettino, deixa eu ver se Olavo Gomes da Silva, Zé Mauro Crepe. Interessante que nessa eleição foram 2 mulheres eleitas. Foi a Raquel Scarlateri e eu.
A Raquel era do MDB e eu era da Arena. No primeiro mandato fomos nós duas, nós que começamos, e principalmente a Raquel, o movimento de mulheres. Fazer reuniões com as mulheres, mulheres de bairro, chamar para a Câmara, criar uma organização, uma associação. Foi na época eu e Raquel. Aí o Melo Reis ganhou a eleição. Veio aqui me chamar para ser secretária de Educação. Aí eu fui secretária de Educação do Melo Reis, de 77 a 82. O Melo Reis me chamando para ser secretária de Educação, ele me colocou dentro do partido. Aí é que eu comecei. E, meninas, surge um programa do Banco Mundial, o CPM BIRD, para a área de educação e para a área de saúde. O prefeito chamou e disse assim: se vocês fizerem um projeto competente, adequado, a gente vai conseguir essa verba a fundo perdido. Aí nós, sentamos e começamos a trabalhar. E fizemos o projeto e foi aprovado. Nós construímos 13 escolas municipais de educação infantil, chamadas EMEIs, E-M-E-I-S, que hoje não são mais EMEIs. Procuramos, construímos e inauguramos. Eu só não inaugurei a última, que era no Ipiranga, chamava Maria Malta, mudaram o nome. Hoje não chama mais Maria Malta. Porque eu tive que desincompatibilizar para ser candidata a vereadora. Uma história com o Valdecir, porque eu era secretária de Educação do Melo Reis. E o Melo me lançou candidata, né? Eu fui eleita no primeiro mandato meu, foi de 77 a 82. E eu entrei na Câmara como oposição. Naquela época era MDB e Arena e as pessoas era uma briga, entre aspas, mas uma coisa muito séria, muito forte. O Valdecir era presidente da Câmara e eu era oposição. Eu fazia muito pedido de informação. Então eu fiz um pedido de informação e a resposta veio da prefeitura que eles não iam mandar para mim a resposta porque dependia de imprimir muitas folhas e aquilo custava caro. O que eu fiz? Eu peguei o processo, assinei um cheque, botei no processo, que era para comprar o papel, para imprimir as folhas para me mandar. Aí o Valdecir me chama no gabinete. Aí falava assim: aqui, faz isso não. Eu falei: Valdecir, mas é um absurdo. A prefeitura falar que não tem 30, 20 folhas de papel para me mandar uma resposta. Ele falou: não, faz isso não. Tira isso aí. Eu falei: tá bom, você... Aí tirei o cheque, rasguei, joguei fora. Ele falou: eu vou trazer para você. No dia seguinte ele foi na prefeitura, fez as impressões do que eu queria e trouxe para mim. Eu fiquei 4 anos na Casa da Mulher. Nesse período que eu estive na Casa da Mulher, eu fiz 78 palestras sobre violência contra a mulher, especificamente violência doméstica. Fiz palestras em Bom Jardim de Minas, fiz palestra em Santos Dumont, fiz palestra em Bicas, fiz palestra em Muriaé, fiz palestra em Oliveira Forte. Então, e Juiz de Fora eu fiz palestras aqui na universidade, nos cursos de psicologia, fiz palestra nos CRAS, nos CREAS, especialmente no dia que as mulheres iam buscar a cesta básica. O feminismo não é o oposto do machismo. O feminismo é uma outra filosofia de defesa dos direitos da mulher e não ser contra os homens. Porque o machismo, ele historicamente, ele é um movimento, vamos dizer assim, um sentimento contra a mulher, né? O feminismo eu vejo como, não como uma coisa contra o machismo, mas é um sentimento, é um movimento a favor de lutar pelos direitos da mulher como cidadã, como ser humano, enfim, como uma pessoa, né? Então, eu sempre defendi, eu sempre fui nesse sentido, eu sempre fui feminista.
A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase dela que eu acho fantástica, adoro. Ela diz assim: eu sou uma gota de água no oceano, mas sem esta gota d'água, o oceano está mais vazio. Então eu digo assim, gente, nós somos gotas d'água. Aí tem 30 pessoas, para se juntarmos nós aqui como gota d'água, nós já vamos dar um volume bom no copo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser a gota d'água. Eu não posso deixar de ser a gota d'água. Eu tenho que ser essa gota d'água. Isso.